Olá pessoal, sou Luiz Cláudio e sejam bem-vindos ao nosso Papo Cop desta semana. Hoje falaremos sobre economia comportamental e educação financeira, um grande diferencial para o cooperativismo. Nosso convidado é economista comportamental. Seja bem-vindo, Márcio Nami. Salve, Luiz, tudo bem? Agradeço muito ao convite, agradeço muito a audiência, para você que vai assistir a gente aí nessa conversa sobre economia comportamental. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bacana, Márcio. Eu vou começar com uma pergunta bem básica, que as pessoas às vezes até se confundem. O que é economia comportamental e por que é importante falar sobre ela? Economia comportamental, ela é uma ciência relativamente nova e, principalmente para quem opera com cooperação, com cooperativismo, ela é um instrumento absolutamente fantástico. Deixa eu voltar um pouquinho para você. A economia normal, que é aquela economia que muita gente pensa que é ciência exata, de tão matemática, de tão fechadinha, ela parece realmente uma ciência exata. E o componente humanidade, o componente emocional, ele acabou ficando distante dessa equação, até que os economistas comportamentais, pensando em pessoas, daí o paralelo com o cooperativismo, que é uma sociedade de pessoas e não uma sociedade de capital, ele começa a perceber e estudar, esse economista comportamental, esse time, o peso que as emoções têm nas nossas decisões financeiras. Você pode ser um executivo muito bem posicionado, você pode ser uma pessoa que está começando na sua carreira financeira. Agora, todas as pessoas utilizam o componente emocional na sua tomada de decisão. E é isso que a economia comportamental estuda com bastante propriedade, com bastante cuidado, para levar soluções e caminhos mais simples para facilitar a cooperação e a geração de resultados entre pessoas. Muito bom, cara. E, Márcio, quais são assim, os principais desafios encontrados para o início de um diálogo sobre comportamento financeiro, na sua opinião? A principal dificuldade, aí falando especificamente da América Latina, né? A principal dificuldade das pessoas é exatamente isso, falar sobre dinheiro. Muitas gerações, 5, 6, 7 gerações passadas, elas vêm com a cultura que não se conversa sobre dinheiro, ou, se for colocar alguns outros paradigmas aí, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é uma coisa suja, que o dinheiro é o privilégio de poucos. E quando você consegue quebrar tudo isso e colocar o dinheiro como forma de prosperidade, como forma de cooperação, como forma de evolução de sociedade, é aí que começa essa mudança, que começa essa percepção de galgar os teus desejos e anseios, os anseios da tua família, os anseios das pessoas próximas, com aquele olhar positivo, com aquele olhar de prosperidade. E a análise comportamental, seja nos pontos mais simples aos pontos mais complexos, ela facilita bastante essa nova visão, entendendo sempre o dinheiro, sempre a prosperidade, como um caminho desejado e não só como um caminho individual, como um caminho de cooperação, um caminho coletivo. Isso é muito importante, muito interessante, independente da idade, independente do perfil da pessoa. É uma ciência que cuida de pessoas para buscar a geração dessa prosperidade e uma nova percepção sobre o dinheiro, onde qualquer ângulo que você olhe, o dinheiro só pode te trazer aspectos construtivos e positivos, desde que seu modelo mental esteja preparado para isso. Pegando um gancho do que você falou, isso é um tabu. A gente pode mudar isso. O cooperativismo, por exemplo, até porque é uma relação baseada nas pessoas, ela pode contribuir? Cooperativismo pode contribuir, e vou dizer assim, o cooperativismo ele é um parceiro fundamental da difusão da economia comportamental. Por quê? Desde o início, quando começou a se falar em educação financeira, o cooperativismo ele foi pioneiro em divulgar, em disseminar, em mostrar. Agora, quando ele consegue agregar os elementos de economia comportamental, mostrando para o seu cooperado, para o futuro cooperado, como é que é a percepção com relação a dinheiro, como é que é a sua percepção de comportamento com relação a investimentos, por que a maioria dos cooperados tem uma visão, às vezes, um pouco distante com relação a tomar dinheiro, uma visão receosa, e às vezes uma visão também distante com relação aos investimentos, porque acham que não é para ele, acham que não é possível.
Quando eles começam a entender o comportamento e como funciona esse comportamento, esse paradigma automaticamente ele é quebrado e a verdadeira essência da cooperação acaba emulando, acaba acontecendo. Por quê? Eles começam a perceber que sim, é possível. Eu mudo a minha maneira de ver o mundo, eu mudo o meu comportamento financeiro, como toda consequência, eu consigo, assim, mudar os meus resultados. Se eu quiser te dar um exemplo bastante simples, quando você faz a pergunta para um grupo de cooperados, uma assembleia ou um grupo de futuros cooperados ali reunidos, a pergunta é, uma pergunta comportamental básica, né? O que é melhor, gastar ou guardar? Tirando o politicamente correto, 99,9% das pessoas vão dizer que o melhor é gastar. Por quê? Te dá mais liberdade, te dá mais poder, te dá mais confiança, te dá mais satisfação e felicidade. Agora, quando você convida essas pessoas a analisarem o comportamento e mudarem a sua percepção no seguinte sentido: quando eu penso em guardar dinheiro, eu penso em gastar mais e melhor no futuro, aí essas pessoas começam a ter um outro ângulo, elas começam a ver o futuro de uma maneira positiva, de uma maneira desafiadora, e começando a entender aquele princípio muito simples, que dinheiro faz dinheiro, o dinheiro pode trabalhar para você sem abrir mão absolutamente da figura da cooperação, da figura da prosperidade coletiva e, claro, do bem e do ganho comuns. Muito bom. E, assim, existe a economia comportamental, a educação financeira. Como que elas podem se conectar? Na verdade, elas são irmãs siamesas. Elas caminham juntas praticamente o tempo todo, porém, a economia comportamental ela tem sutilezas, porque, usando até um princípio de neurolinguística, que também pode ser aplicado, que diz: o mundo não existe, o que existe é como nós vemos o mundo. Quando as pessoas, os cooperados, as pessoas de uma forma geral, começam a estudar a economia comportamental com certo cuidado, eles começam a perceber sutilezas de por que as coisas acontecem. Por exemplo, quando você fala de educação financeira de uma forma mais cartesiana, mais convencional, são números, planilhas, projetos, enfim. Tem a sua eficácia, tem a sua eficiência, são importantíssimos. Mas às vezes fica aquele que faltando, aquela dúvida que a pessoa não percebe. Colocando para o mundo dos exemplos, né? Você tem ali uma família, uma pessoa ganha, vamos inventar aqui, R$2.000 por mês, seu companheiro ou companheira que está junto ali também ganha R$2.000 por mês. Na educação financeira, na análise convencional, você diz assim: qual é a renda dessa família? Ah, Márcio, fácil. 2 mais 2 igual a 4. A renda da família, R$4.000 por mês. Perfeitamente. Aí entra o modelo comportamental. Por exemplo, o Márcio tem uma renda de R$2.000. Minha companheira tem uma renda de R$2.000. Total da renda do casal, R$4.000. Só que, aí entra o comportamento. Quando o Márcio vai para a rua, ele vai com a cabeça da renda familiar, 4.000. E quando a minha esposa vai para a rua, ela vai para a rua com a cabeça da renda familiar, 4.000. 4 com 4, 8. Por isso que às vezes as pessoas passam a vida inteira, passam muito tempo endividadas, sem saber para onde o dinheiro vai, sem saber por que não sobra nada. Isso é um exemplo muito simples de como o comportamento, que é nosso maior aliado, às vezes também pode ser o nosso maior sabotador. E é exatamente por isso, com esse e com N outros exemplos, metáforas, provocações, que os workshops, as palestras, os exercícios, as conversas sobre economia comportamental, elas vão trazendo luz sobre esse tema, mostrando principalmente o seguinte: é uma ciência humana, não é ligada profundamente ao social e não tem certo nem errado. Agora, ela te mostra uma nova perspectiva com relação a dinheiro, com relação à prosperidade, e se aquilo fizer sentido para você, você adota. Se não fizer sentido, siga em frente, mas pelo menos com aquele conhecimento de que aquilo pode ser modificado, aquilo pode ser mudado e aquilo pode te trazer potencialmente aí um resultado diferente. Você falou que existem aqueles que guardam, aqueles que gastam, mas assim, atualmente hoje no Brasil, mais de 65 milhões de consumidores são inadimplentes, né? O que você falaria para eles sobre educação financeira? É uma via principal seria para começar a solucionar esse grande problema? Porque está bem aí
no extremo, né? Os que guardam, os que gastam, mas tem aqueles que estão devendo, né? Então, como solucionar esse problema, no seu ponto de vista, Márcio? Olha, o primeiro passo para a solução, Luiz, de todo e qualquer problema é você conseguir olhar para ele de uma forma transparente, de uma forma contundente, de uma forma muito objetiva. Característica de qualquer ser humano desse planeta. Ele gosta de contar vitórias e ele é avesso a qualquer derrota, a qualquer percalço. Por isso que, né, dando um exemplo aqui razoavelmente lúdico, quando o time ganha, ele aparece, ele brinca com os amigos, ele recebe ali as provocações numa boa. Agora, quando o time perde, é o oposto. Ele quer se esconder, ele não quer falar sobre aquilo, ele fica incomodado. A analogia com dinheiro é exatamente a mesma coisa. Em termos de comportamento, existe uma diferença muito grande entre ser endividado e estar endividado. Esse é o primeiro aprendizado com relação a esse cenário. Falando do nosso passado recente aqui, dos últimos 18, 24 meses, onde a vida de 100% das pessoas se modificou radicalmente, os aprendizados se modificaram radicalmente, é muito comum que esses percalços financeiros que hoje se refletem, eles sejam uma preocupação e, às vezes, até um ponto de distanciamento social das pessoas, das famílias, com relação aos amigos e todos que estão envolvidos. Primeiro ponto para se resolver uma situação financeira, olhar de frente para ela, o que realmente está acontecendo, entender que foi um processo de conjuntura que pode ser modificado e alterar o meu comportamento, no seguinte sentido. Entender que aquilo é um detalhe transitório, que eu preciso negociar com quem de direito e, o mais importante, se você quer resolver, o seu credor também quer resolver essa situação. E com uma conversa, buscando um caminho, buscando um meio termo, buscando apoio, buscando cooperação, buscando parceria. Resumo do resumo para você. Para resolver um problema financeiro, o caminho é falar sobre dinheiro. Porque a gente não fala de dinheiro só na abundância, fala de dinheiro também na escassez. Então, se eu mudo meu comportamento, eu começo potencialmente a modificar os meus resultados e conseguir, assim, atingir os meus objetivos. Buscar formas de negociação, de parcelamento, de novas alternativas, de novas soluções, conversando especificamente com a família, com o gestor da tua cooperativa, com aquela pessoa que você confia. Só de você falar, você já sente aquele processo começar a ficar em movimento. Então, é a base da educação financeira. Falar sobre dinheiro, discutir saídas e alternativas, buscar sempre o melhor caminho e sempre pensar que é um estado transitório, ou seja, eu não vou permanecer nele o tempo todo. Aquela luz no fim do túnel, aquele caminho, com toda certeza ele vai chegar, desde que eu tenho a maturidade de falar sobre o processo. O início, ele é o ponto mais desafiador, mas com toda certeza e com muita cooperação, não tenha dúvida que o caminho vai ser a solução, finalmente, na prosperidade. Ô Márcio, vamos entrar assim, eu vou deixar um tempo bem bacana para você responder essa, que eu vou caprichar na pergunta, tá bom? Vamos lá. As cooperativas, elas se baseiam nas pessoas, principalmente na relação pessoal. Né? Na contramão aí dos bancos, enquanto os bancos tradicionais fecharam aí agências, milhares de agências, as cooperativas abriram agências. Quem não é do cooperativismo entende isso como uma loucura, mas a gente sabe que é o nosso plano de negócios, a relação pessoal. Né? A gente fala de educação financeira. Como, efetivamente, assim, eu quero que você me dê, até porque o nosso público que vai escutar a gente aqui, ele é 100% de cooperativa. Como que as cooperativas podem se tornar verdadeiramente aliadas no processo de disseminação da educação financeira? Se tornar aliadas, elas já são até por essência e por formação, porque quando você começa uma sociedade focada em pessoas e levando esse dinheiro, não de uma forma perfeita, mas de uma forma mais igualitária, de uma forma mais inclusiva, de uma forma mais justa, né?
com taxas mais acessíveis, planos que atendam as pessoas de uma forma indiscriminada. Isso sim já é um excelente caminho de formação de educação financeira. Agora, falando especificamente desse ponto que foi colocado, né, enquanto as instituições convencionais ou bancos fecharam agências, o cooperativismo ele propagou a cooperação em vários pontos, um deles ampliando os seus postos de atendimento, que mostrou muito claramente uma preocupação com as pessoas, uma preocupação com essa proximidade. E quando a gente analisa o cooperativismo de uma forma histórica, em todas as grandes crises financeiras, em todas as grandes crises mundiais, nos seus diferentes ângulos, foram sempre as horas que o cooperativismo conseguiu subir alguns pontos na percepção das pessoas. E nesse caso nosso aqui, do passado recente, do presente, para ser mais específico, isso não foi diferente. E esse fato de estar próximo do cooperado, de estar próximo da comunidade, ele pode ser temperado com um componente fundamental, que é, né, um dos vieses aí da cooperação, uma educação financeira de qualidade, uma educação financeira que tem uma linguagem simples, que tem uma linguagem acessível, agora, que seja efetiva. O cooperativismo, ele pode contribuir muito com essa educação financeira quando ele começa a trabalhar a taxa de ansiedade desse cooperado ou dessa comunidade. Por quê? As pessoas buscam uma solução com aqueles que eles confiam, com aqueles que estão próximos, com aqueles que geram uma relação de confiança. E as sociedades hoje que têm o privilégio de conviver com uma cooperativa, que têm o privilégio de conviver com o pensamento cooperativista, eles podem utilizar isso como um alento. Uma dica que eu dou, e que eu vejo funcionar muito bem em várias cooperativas aí pelo país, quando você for fornecer um trabalho de educação financeira, comportamental ou não estou falando especificamente da economia comportamental, mas um trabalho de educação financeira, ter o cuidado inicialmente, antes de jogar os conceitos para o teu cooperado, antes de jogar os conceitos para a comunidade, de escutar esse cooperado, deixar esse cooperado esvaziar, sabe? Colocar um pouquinho da situação, da realidade dele. Por quê? Esse sim é um elemento comportamental, porque quando eu falo sobre algo, quando eu distribuo aquela angústia, aquela ansiedade, aquela dúvida, aquele anseio, seja o que for, facilita bastante para depois de eu literalmente ali esvaziado, depois que eu passei os conceitos, eu estou disposto a receber. E como o cooperativismo ele tem essa pegada mais intimista, de ter uma relação ali de nome e sobrenome com o seu cooperado, com a sua comunidade, não basicamente um número ou uma cifra, a educação financeira ela não só pode ser um diferencial competitivo, como ela pode ser uma porta de entrada não só para o cooperado, mas para a sua família, para as pessoas que estão perto, para um vizinho que de repente não conheça a cooperação. Ela é uma excelente oportunidade de propagar essa cooperação, de propagar o cooperativismo, de dar mais qualidade de vida para aquela pessoa e, como consequência, para aquela comunidade. E toda e qualquer ação de educação financeira pode ser uma palestra, pode ser um workshop, pode ser uma oficina, pode ser uma mentoria, pode ser um aconselhamento, podem ser dicas digitais, seja o que for. Tudo aquilo que servir para essa comunidade é uma ferramenta que a cooperação deve usar sem absoluta moderação. É uma forma dela se destacar, né? Lembra que eu disse para você que o cooperativismo, em todo cenário de crise, ele conseguiu ascender e conseguiu prosperar, nesse caso não vai ser diferente, mas é uma forma de levar para essas sociedades, para essas pessoas, um pouco de justiça social, um pouco de conhecimento, um pouco de autoconhecimento financeiro e, claro, um profundo conhecimento com relação à essência da instituição, que é a grande sacada, que é o grande diferencial, que é a cooperação de uma forma justa, de uma forma igualitária, e de uma forma bastante inclusiva. As suas considerações finais, o que você diria aí para as cooperativas e seus cooperados aí? Dá as suas considerações finais, por favor. Vocês aí que são agentes de propagação desse tema que é tão caro para esse país e precisa tanto disseminar, mas especificamente para o público das cooperativas, para os dirigentes, para os gestores, para os decisores, para os cooperados,
para aquela pessoa que talvez esteja passando por esse vídeo aqui e ouvindo falar de cooperativismo pela primeira vez. Gente, não é um caminho perfeito, mas dentro do sistema, quando você pensa em questões financeiras, questões ligadas à prosperidade, questões ligadas a um cenário financeiro mais inclusivo, ele é uma alternativa fantástica. Então, o aliado dessa filosofia, desse caminho, o elemento que faz com que isso funcione é uma educação financeira de qualidade, seja em momentos de crise ou seja em momentos de bonança, pouco importa, porque quando eu consigo gerir os meus recursos em prol da minha comunidade, em prol da minha família, em prol daquilo que realmente é importante para mim, isso faz toda a diferença. Então, para vocês, dirigentes, gestores, decisores, a dica que eu dou, o conselho que eu dou, e uma coisa que eu acredito muito é: pensem fortemente na educação financeira, nos seus vários viés, nas suas várias possibilidades, estejam atentos às novas maneiras de pensar a educação financeira. A economia comportamental, ela é somente uma delas, tem neuroeconomia, tem outros caminhos aí, mas isso é história para uma outra conversa, com outro bate-papo, que com certeza a gente vai ter a oportunidade de ter aí. Muito sucesso, muita prosperidade e até breve. Meu muito obrigado. Ô, Márcio, muito obrigado mesmo aí pela sua grande participação e contribuição. E, pessoal, até a próxima semana com mais um Papo Cop.